Glória a Deus. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui. São os louvores da minha época, né? Da minha juventude. Asaf. Da época do pastor Valceli também, né? Glória a Deus. Asaf bom. São músicas que não envelhecem, né? Glória a Deus. Que o nome do Senhor seja glorificado, meus amados irmãos da França, Pedro Castro, Carla Castro e família, Rui, Leonardo, Samanta, Deus abençoe, Suelen, Kleber, se em algum momento acessarem a live, Deus abençoe, o Doni, a Jéssica, estão recebendo aí o papai, o amigo, Pastor Rony e presbítero André estão de viagem. Vão para a Itália, da Itália eles emendam para a Holanda lá. Não sei se direto ou via Bélgica, uma coisa mais ou menos assim. Vai dar tudo certo, vai ser bênção de Deus. Deus abençoe o pastor Inácio e toda a sua equipe do projeto Semear na África, região de Moçambique. Deus abençoe. Pastor Edmilson, missionária Rosângela, no Espírito Santo. Deus abençoe a todos os irmãos de Cuité. Amém? Deus abençoe sempre os irmãos de Coité acompanham, né? Também acessam a live. E o pessoal de Marília e região. Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus. Tá bom? Bom, vamos, com a graça de Deus, nutrir a sua fé. Tentar pelo menos, né? Amém? Bom, o tema da ministração para nutrirmos a sua fé, já que a fé vem pelo ouvir, e ouvir na palavra de Deus, tá? Em que base... Glória a Deus, em que base a relação de amor se sustenta? Claro que eu estou falando da relação com o Senhor nosso Deus. Em que base a relação de amor se sustenta? Amém? E eu vou começar fazendo uma leitura que está em Deuteronômio capítulo 13, versículo 1 a 5, tá? Porque o tema amor é muito falado, né? Muito discorrido, muito proclamado. Mas eu quero falar justamente deste ponto que não é muito refletido. Nós temos uma relação de amor com Deus, Deus tem uma relação de amor conosco. Acreditamos nisso? Amém, igreja? Sim, né? Tá. Mas qual é a base dessa relação de fato? Existe base? Sim. Sim. Essa relação, para existir, para se manter, ela precisa estar em um ponto específico. E vamos refletir um pouco sobre isso, né? Nos diz assim a palavra do Senhor, Deuteronômio capítulo 13, versículos 1 a 5. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, e disser, vamos após outros deuses que não conheceste, sirvamo-los, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porquanto o Senhor, vosso Deus, vos prova, diga, Deus nos prova, para saber se amais o Senhor, vosso Deus, de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Andareis após o Senhor, diga, andareis após o Senhor. Andareis após o Senhor, vosso Deus, e a Ele temereis, guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, a Ele servireis e a Ele vos achegareis. Este profeta ou sonhador será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor, vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão, para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor, vosso Deus, para andardes nele. Assim eliminarás o mal do meio de ti. Amém, queridos? Glória a Deus. Bom, então vamos lá.
O amor, ele é um tema muito declarado, quanto ao que tange nessa relação, Deus, os homens, Deus, homens para com os homens. O tema amor, ele é sempre atual e é sempre discorrido, ministrado, tratado. Agora, o que raramente nós vemos, igreja do Senhor Jesus Cristo aqui presente, é alguém refletindo via as Escrituras em qual base está a relação de amor entre as partes envolvidas, se sustentando, em qual base ela se sustenta. Isso não é muito declarado, tá? E isso é um problema, porque como isso não é muito refletido, o mundo faz o quê? Uma ingerência, uma intromissão, uma interferência, tá? E o que isso é um problema, o que torna o tema, né, um problema. Por quê? Porque o mundo, ele não considera a posição do Senhor. Então, qual é a base que o mundo apresenta na sua ingerência nessa questão da relação homem para com homem ou homem para com Deus? Bom, veja só, Deus é amor. Logo, Deus não está rejeitando ninguém, certo? Deus não está fazendo críticas. A igreja precisa entender isso. Deus é amor, Cristo é amor. Mas é isso que a Bíblia revela? Que Deus não rejeita? Que o Deus que é amor não rejeita? Que o Deus que é amor, por ser amor, está se relacionando com tolerância total com todos? Não, não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia fala que a relação de amor entre Deus e os homens, e entre os homens e Deus, está pautada em sendo ela uma relação verdadeira em um ponto específico, tá bom? Em um ponto específico. A primeira epístola de João 4:8 de fato diz: aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Está vendo aí, pastor, dirá o mundo? Eu não estou negando isso. O que nós devemos questionar é: como se ama na perspectiva de Deus? Como Deus interage em amor com os homens, tá? E como nós seguimos após o Senhor e não antes dele, ou ele não nos segue, mas nós seguimos depois que ele caminha, nós caminhamos, então ele define o parâmetro dessa relação. Entende o que eu estou falando até agora? Antes de continuar, deixa eu abrir aquele parênteses muito bacana para você. Você não é obrigado a concordar com nada. Se você acha que essa mensagem não vai servir para nutrir a sua fé, de boa, meu irmão. Como o feijãozinho, o arroz depois e o franguinho assado do domingo, seja muito feliz, tá bom? Mas se você entender que esta palavra é de fato bíblica, tente vivê-la. Bom, entenderam até agora? E este ponto não é discutido, não há muita reflexão. Há muito, Deus ama, você tem que amar também, certo? Você tem que amar, o mundo diz, as diferenças. Bom, eu tenho que amar aquilo que Deus ama. E eu tenho que rejeitar aquilo que Deus rejeita, porque Deus rejeita. Não, pastor, Deus não faz acepção de pessoas. Escute-me, o texto aonde essa declaração está, ele é um texto que fala de juízo de Deus sobre os homens. Ele tem o sentido de que Deus afere julgamento, tá, sobre todos os homens, está. Ninguém escapará disso. Ninguém escapará do julgamento divino. Mas no sentido de salvação, de estar no seu reino de glória e de felicidade, o reino eterno, de vida eterna, só para aqueles que cumprirão a exigência nesta relação de amor. Há uma exigência a ser cumprida. Isso não é dito. Isso é tão incrível, porque é justamente esta exigência que eu vou citar, né, de uma forma ainda mais clara, que impede que o segundo mandamento sirva de base, ele só, para a justificação do indivíduo. Você precisa cumprir o primeiro mandamento, certo?
Aonde Deus deve ser o quê? Amado. Com a sua mente, com a sua alma, com toda a energia que você pode fornecer para manter a relação de amor com Deus, Deus deve ser amado. Você deve fazer o maior empenho possível. De todas as coisas que você se esforça para ter, você não pode se esforçar mais para qualquer coisa em detrimento da questão do amor de Deus, da relação com Deus, da sua relação em amor com Deus. Pode se esforçar para ter um bom emprego, para ter recursos financeiros, para juntar dinheiro, comprar carro, fazer viagem, tudo bem, deve. O sol nasce para todos, mas a sombra é para quem procura, tá bom? Mas que nunca o seu esforço seja menor no quesito dar a Deus a honra devida, a glória devida, tá? E é só cumprindo essa exigência de amar a Deus realmente, dentro daquilo que confirma que a relação de amor é verdadeira, que o homem de fato está pronto para o segundo mandamento. Se você ficar como o mundo fica, dizendo que está tudo muito bem, que não faz mal viver qualquer estilo de vida, o que é que acontece? Você não está amando, mas você está criando uma certeza falsa. É as trevas que parecem ser luz. E se a luz que em ti há são trevas, quão grandes trevas não são? Se o entendimento que você defende como correto não é correto na perspectiva de Deus, você está na escuridão e não numa vida de liberdade. Entende o que eu estou falando? Glória a Deus. Então vamos lá. Rapidamente vamos fazer uma síntese aqui de Deuteronômio 13, 1 a 5. E a síntese que eu trago para vocês, ela revela no texto quais intenções o Senhor Deus revela nessa mensagem, tá? Que foi transmitida por Moisés, seu servo, e qual o meio de referência utilizado por ele, o Senhor, para aquilatar o amor do seu povo. Então nós temos basicamente duas intenções no texto. A primeira está no versículo 3, tá? Que é provar o amor do seu povo. Provar. O texto diz, certo? Não escute a mensagem contraditória. Não escute a mensagem que tem a intenção de se contrapor aos princípios de Deus, aos mandamentos de Deus. Não ouvirás a mensagem do profeta sonhador, que cumpriu o que disse no sentido de sinais, de prodígios, tá? Não ouvirás. Porque Deus está colocando vocês, na verdade, à prova. Com qual intenção? Testar o amor que vocês dizem ter por Ele. Agora já vou antecipar, antes que eu me esqueça. Por que Deus precisa colocar à prova o amor do povo que diz amá-lo, para confirmar se o povo ama ou não? É porque Deus tem a necessidade de saber? Não. Deus já sabe, partindo do princípio que um dos atributos do Senhor é a onisciência. Mas por que Ele tem que fazer isso, pastor Valceli? Para deixar sempre muito transparente e claro para nós, que na hora que Ele exclui, na hora que Ele executa qualquer duro juízo, Ele não faz isso de uma forma covarde, inadequada, certo? Ele é sempre correto. Tem sempre equidade nas suas decisões. Seu trono é um trono de justiça. Então ele coloca o homem à prova para mostrar para o próprio homem que ele não tem o coração que diz ter na presença de Deus. Estamos entendidos até agora? Glória a Deus. Então a primeira intenção, versículo 3, é só você olhar no texto aí, tá? De Deuteronômio capítulo 13. O Senhor tem como intenção provar o amor do seu povo. A palavra provar aqui, claro, é testar, experimentar para verificar as qualidades. Para ver se de fato
o amor declarado serve para a relação com Deus. Entendeu? Simples assim. E o teste é sobre o amor. Por quê? O homem precisa ele mesmo perceber se o amor que ele declara ter procede do seu coração ou da sua mente. Coração aqui, tá? Vai falar da mente, do bom senso, da consciência esclarecida. Não deve ninguém dizer: ah, eu fiquei um pouco confuso, eu pensei que era amor. Eu achava que... Não, você tem que ter consciência que é. Você tem que ter clareza com respeito ao que sente, ao que deseja, tá? E o Senhor quer ver se procede também da alma. Quer mostrar para os homens se o que declaram ser amor vem da sua alma ou do ser mais íntimo do indivíduo. Alma aqui, vontade, desejo, mas que procede do íntimo, da essência mais profunda do ser. Tá bom? E não só do intelecto. O intelecto está no processo. Então, essa é a intenção primeira. E a segunda intenção? Qual é? Eliminar do meio do seu povo o mal. Está no versículo 5. Tá? Eliminar. Fazendo Deus com que o povo revele o coração que tem, se o amor é ou não verdadeiro, ele vai agir, matando o profeta. Segundo o texto, era assim que ia acontecer e provavelmente deve ter acontecido em algum momento, certo? E aqueles que acompanharam este profeta sonhador, que ministrou rebeldia contra Deus, também seriam eliminados juntos. Deus então estaria depurando o seu povo, fazendo com que ficassem apenas à sua presença aqueles que de fato estavam amando Ele, como de fato o homem deve amar ao Senhor. E como é? Chegamos lá, daqui a pouquinho, de uma forma mais clara, usando os textos da Bíblia. Eu vou ler vários textos. Tudo bem até agora? Então no texto eu tenho a intenção de provar, exercer prova sobre o amor, certo? E também eliminar o mal do meio do povo. É um problema nós estamos falando de Cristo, da salvação em Cristo, de que Cristo é tudo, e de repente levanta-se aqui no meio pessoas trazendo mensagem, sei lá de quem, que viu no YouTube da vida, né? Que discorda da posição que está sendo ministrada aqui. Essa mensagem contraditória, tá? Que visa apenas criar uma rebelião contra as Escrituras, porque a questão é bater de frente com a Bíblia. O que é que o mundo diz sobre as Escrituras? Que é um livro que você não deve levar muito a sério. Qualquer livro escrito por qualquer homem deve ser levado muito a sério nessa terra, menos as Escrituras Sagradas. Mesmo nenhum livro escrito por nenhum homem se comparando com este livro aqui. Simples assim. Quantos milhares morreram por qualquer livro escrito por aí? Mas por esse aqui, até hoje as pessoas sangram e morrem. Porque os autores foram 40. Perdão, os escritores foram 40. O autor foi um só. É um autor e 40 escritores. 1.400 anos se gastou para ter todo esse compêndio. O que não falta é gente dizendo: olha, mas a tradução aqui está errada, a tradução dali está errada, tal. Mas que bom que hoje temos tanto acesso ao conhecimento para ter uma percepção melhor de alguns textos que foram traduzidos de uma forma não tão perfeita, e que não muda absolutamente nada em essência, porque em essência esse livro mostra como o homem precisa de Deus e do seu perdão, e como isso só é possível na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, voltando para Deuteronômio, o texto tem essas intenções aí: provar e eliminar aquilo que é prejudicial. É prejudicial qualquer mensagem contrária nesse lugar que diga que Cristo não é o que de fato Ele é. Ele é Deus. Ele não é um semideus, Ele é Deus. Nele está toda a saúde que precisamos, todo o socorro que precisamos. Nele está a paz.
Porque o direito de paz foi estabelecido nas feridas que fizeram nele. É o que diz Isaías. Paz com o próprio divino. Porque já expliquei aqui que, ao contrário do que muitos pensam, Cristo não morreu, queridos, porque o diabo exigiu que se pagasse o preço que ele pagou. Nada do que ele fez visava Satanás. Visava apenas manter Deus na posição de justo. Ele não inocenta culpados. Então ele precisa de um mérito. A divindade, em sua santidade e justiça perfeita, precisa de um mérito para agir, não se tornando passivo de acusações. Então Jesus Cristo se apresenta e cumpre a determinação que a alma que pecar deve morrer. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos devem morrer. Como resolver isso? Executando a sentença. Executando a sentença, ninguém tem como escapar de um quadro tenebroso na eternidade. Mas existe um que é capaz de ir para a eternidade, levando para o esquecimento o débito, a dívida, e voltar glorioso, poderoso, incomparável. Então ele diz: tu preparou um corpo para mim, Senhor, meu Pai. Remove esse primeiro tempo aí, esse primeiro pacto, essa questão de sacrifícios de animais. Permita-me manifestar ao mundo com o corpo que me preparaste, pois está escrito que assim deve ser. O sucesso da empreitada divina passa pelo meu sacrifício. Ele é o cordeiro que foi morto desde que o mundo foi fundado. Aleluia. E é isso que Cristo faz. Ele satisfaz a justiça divina. Ele tomou sobre si nossas dores e enfermidades. E o castigo que estabeleceu o direito de paz foi ministrado nele e pelas feridas que nele fizeram. Fomos sarados. Não somos mais leprosos. Deus não repara a lepra em nós. Ele repara a obra perfeita do Filho. Deus não pode, para se manter justo, condenar o homem que se arrepende, mesmo que ele com arrependimento não consiga a perfeição. Por quê? Porque Cristo assumiu a responsabilidade sobre esse homem. Cristo pode condenar? Pode. Mas o que ele não condena, o Pai também não pode condenar. E Cristo não quer condenar você. Desde que você entre numa relação de amor sincero e verdadeiro com Ele. Como assim, pastor? Vamos lá. No texto nós temos meios pelos quais encontramos nos versículos 3 e 4. Deus usou, tá? Para aquilatar a qualidade do amor e, claro, eliminar o mal. Então vejamos, alguns pontos, tanto no versículo 3 como no versículo 4. No versículo 3, o Senhor diz para o povo, depois de dizer, olha, chegou aí um profeta, chegou aí um sonhador, alguém que fala a palavra que seja em meu nome ou em nome de algum Deus, e se apresente a vocês e diga assim, olha, vou fazer esses e esses prodígios para que vocês saibam que a palavra que sai da minha boca é verdadeira. E, de fato, ele cumprir o que disse, e coisas extraordinárias feitas, que não são comuns acontecerem. E, na sequência, pregar, ministrar uma mensagem que vá contra a minha mensagem, a minha palavra. Não siga
rejeite a mensagem contrária, que é contra o mandamento do Senhor vosso Deus. Rejeite. Versículo 3, não ouvirás. Não se apegue. Ou seja, os prodígios e os sinais não servem de justificativa para o apego à mensagem. Porque assim como Deus é capaz de realizar, e a pregação do Evangelho, ela é acompanhada por sinais e prodígios. Mas mesmo assim, você não deve se pautar pelos sinais e prodígios. Os sinais e prodígios vão ratificar o Evangelho como poder de Deus para a salvação. Mas o Espírito vai atuar para que o fruto se manifeste. E aí vai ser uma atuação em cima do caráter humano. Então começa um processo de desconstrução do fútil procedimento de viver que os pais de vocês legaram a vocês e os meus pais me legaram. Para que todos sejamos conforme a imagem do homem perfeito, Jesus Cristo. Ele será o primogênito de muitos irmãos. Mas, sendo todos irmãos, todos devem trazer o DNA do Pai. Nesse aspecto de caráter, nesse aspecto moral. Então, vocês não vão escutar essa mensagem. Calma que eu vou mostrar que não se trata de Velho Testamento, porque Jesus Cristo confirma todo o texto de Deuteronômio, ou a mensagem que Ele mesmo, sendo Deus, ministrou através de seu servo Moisés. Nós vamos para o Novo Testamento e eu vou mostrar vários versículos que afirmam aonde se sustenta a relação de amor com Deus. Não ouvirás. No versículo 4 ele diz: andarás após o Senhor Deus. Ou seja, você não vai ouvir porque você vai proceder, você vai viver nos limites definidos pelo Senhor. E os limites estão na palavra que Ele liberou através de seus servos. Então essa mensagem que é contrária à mensagem que eu já vos entreguei, vocês não vão ouvir, mas vocês vão andar após o Senhor Deus. Andamos por onde Ele se comprometeu que andará dentro da relação com o seu povo. Ninguém aqui ou em qualquer outro lugar pode andar em um caminho que definiu como sendo o melhor caminho para se ter uma relação com Deus. Você tem que observar a estrada olhando para as Escrituras, a Bíblia, com os princípios e mandamentos do Senhor, que não são negociáveis, aquilo que envolve, os aspectos de ética, de moralidade, tá? Não podem ser colocados de lado, nem podem ser modificados, nem podem ser retirados do seu trânsito. A Bíblia é a estrada por onde a sua fé deve transitar. A pavimentação, a estrada que te conduz a Deus é a Bíblia ou as Escrituras Sagradas. O veículo que transita nessa estrada se chama fé. Fé que se sujeita, fé que obedece. E Deus está transitando com o seu povo nessa relação de amor pela palavra também. Deus não está fora deste livro. Jeremias 1,12 ele diz: eu velo, eu vigio, eu cuido, para que tudo que eu falei se cumpra. Eu velo, pois, sobre a minha palavra, para fazê-la cumprir. Deus está preso a este livro. E nós que vivemos uma relação de amor com Deus estamos presos a este livro. Simples assim. Você acha que a Bíblia é tão atacada e é colocada como se fosse um livro sem valor? Por quê? Ninguém vai atacar tanto um livro, ou a Bíblia não seria tão atacada se não fosse tão importante. É incrivelmente importante, incomparavelmente importante. Ainda no versículo 4, guardareis os seus mandamentos. O texto diz que nós devemos guardar os mandamentos do Senhor, ter cuidado de observar
A sua vontade diretiva. Existe aquilo que é vontade permissiva de Deus. Deus até não concorda, mas permite. Sabe que tem que criar um nicho de tolerância na relação. Mas existem coisas que Deus já disse, é só por aqui. Não há outro caminho. Passe por onde eu determinei que você deve passar. O mundo interfere e diz, não importa. Existem muitas formas de amor. Para Deus só existe uma forma de amor. Aquela que faz com que você se sujeita à vontade dele. Se não se sujeita, você pode procurar a igrejinha que você quiser, o pastor famosinho que você quiser, o pastor youtuber que você quiser, famosinho, esteja aí dizendo que você é tchutchuco do Senhor, que faz coraçãozinho para você. Você pode procurar o que você quiser. Para Deus só existe uma expectativa de relação verdadeira entre Ele e o seu povo. Aquela onde o seu povo se submete à palavra que Ele próprio está se submetendo a ela. Agora Deus se submete à sua palavra liberada e nós não vamos nos submetermos? Que conversa é essa? Tá? Mas o mundo mudou, as coisas mudaram, é um novo tempo. Não, mas Deus não mudou. Tá? E não é nenhum tempo formidável que estamos vivendo. Não é porque temos muita tecnologia que a vida ficou uma maravilha. O homem tem o mesmo problema, Fábio, o mesmo problema, desde o tempo do jardim, quando transgrediu. O homem tem o mesmo problema, um problema moral, um problema de caráter, de ética, de conceito de certo, de errado. Nunca mudou isso, por isso que a Bíblia nunca envelhece. Porque nada mudou de lá para cá. Mas que bom que dentre as coisas que nunca mudaram, podemos agregar aí o fato de que Deus não muda e a causa de não sermos destruídos é que Deus honrará o seu compromisso. Aleluia? Então, aleluia. Versículo 4 ainda diz, ouvireis a sua voz, obedecer a mensagem do Senhor, não levando em consideração a mensagem contrária. Qual a voz que eu devo ouvir? A voz do Espírito, via as Escrituras. Eu vou ficar nesta voz, vou me manter preso a ela. Há muitas vozes aí, que estão tentando adaptar. Não, mas o mundo mudou, há novas realidades, e a igreja precisa entender isso, dizem alguns pregadores, né, que tem peso. Eu sou só um crente, né, do interior. Mas eles estão dizendo isso, mas eles estão mentindo. Deus não irá se adaptar a um sistema que é maligno. Nunca, jamais, não se iluda. Versículo 4 ainda, o Senhor está dizendo, a Ele servireis e a Ele vos achegareis. Ou seja, você deve realizar, agir nesta vida segundo o interesse de Deus. Aí Paulo diz na primeira carta aos Coríntios 10, 31, se não me falha a memória, quer você coma, quer você beba, ou faça qualquer outra coisa, faça tudo para que Deus seja glorificado. A Ele servireis. Quem você vai servir? A nova mensagem do representante de outros deuses, de outros senhores, de pseudas outras divindades? Ou você vai, de fato, mostrar que ama o Deus das Escrituras? Claro que você não é obrigado a amar o Deus das Escrituras, fique à vontade. Você não precisa amar nem aceitar as suas determinações. Você só não pode reclamar do ônus disso. Simples assim, tá? O oleiro define o que o barro vai ser. Não é o barro que diz para o oleiro, olha, não gostei de ser esse tipo de vaso que você fez, não. Eu quero ser aquele vaso daquele outro. Não. O barro não define o tipo de vaso que ele será. O oleiro define.
Então, amados, se eu quero me achegar a Deus, eu vou servir a Deus. Eu vou serviço. Eu vou me posicionar de forma que o Senhor seja glorificado. Você entende? Que bom. Dessa forma eu me aproximo de Deus. Porque andarão dois juntos, Amós 3:3. Se não estiverem como um acordo, não andarão. Não andarão. Então, como posso eu contrariar a soberania de Deus e dizer, eu amo a Deus? Aí vem a primeira epístola de João, capítulo 3, lá o versículo 18, dizendo, não amemos simplesmente palavras, mas de fato e de verdade, com o compromisso de cumprir o quê? Os votos, dentro dos termos. Te honrarei, te respeitarei, me dedicarei a você, serei fiel a você. Quer faça sol ou chuva, quer seja dia de alegria, de cânticos, ou quer seja um dia de lágrimas, não mudarei minha posição com respeito à sua pessoa. Amém? Tudo bem até agora? Então o texto fala disso. Vocês não vão atrás, vocês vão me servir, vocês vão ouvir a minha voz, tá? Dessa forma vocês vão estar sempre próximo, porque se eu decido não contrariar o Senhor, Deus, eu estou demonstrando de que lado eu estou. O profeta vai ser eliminado e aquele que se levantar contra a minha autoridade sairá da minha comunidade, do meu povo. Há um texto na Bíblia que diz que aquele que usa de engano não permanecerá na congregação do justo. Deus não permitirá que aquele que usa de engano permaneça na congregação do justo. Amém? Mas alguém dirá, lá vem esses pastores que ficam pegando o velho pacto acabou. Sério, só acabou para quem está vivendo na relação graciosa com Cristo. Quem não está em aliança e amor verdadeiro está na lei até hoje. Guarde bem o que eu estou lhe dizendo, está na lei. A lei só deixa de existir a partir do momento que se estabelece um relacionamento com o Senhor da graça. Se você não está vivendo um relacionamento de amor real, você está debaixo da lei, porque a lei só passará quando os céus e a terra passar. Nada dela será retirado até que passe os céus e a terra. E é só no juízo do trono branco, chamado juízo final, antes do novo céu e nova terra, que os céus e a terra passam. Aleluia! Então vamos para o Novo Testamento, Anderson. Cristo reafirma a mensagem de Deuteronômio, capítulo 3, versículos 1 a 5. Está escrito, Mateus 7, 21 a 23. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Ou seja, não é a mesma coisa do profeta que disse que ia fazer sinais e prodígios ao sonhador? A mesma coisa. Ele representava deuses estranhos. E recebeu dessas entidades aí, esses anjos caídos, não tenho dúvida disso, eu creio, a condição de expressar manifestações fora do ordinário, do comum. Aqui, o próprio nome do Senhor foi usado. Mas a resposta do Cristo é, então lhes direi explicitamente, não será no particular. Olha, eu não quero constranger vocês, se aproximem, por favor. Que eu sou o Deus de amor, que longe de mim criar algum tipo de constrangimento. Se aproxima, você vai falar baixinho. Nada disso, explicitamente. Quem estiver próximo ouvirá, eles vão ouvir. Cristo diz assim, se afastem de mim.
Eu não sei quem são vocês, eu nunca me relacionei com vocês. Nunca tivemos uma relação, não havia entre nós uma relação de amor. Certo? Se afaste de mim, vocês que praticam a iniquidade. E o que é iniquidade? Eu vou mostrar para vocês aqui que iniquidade é ouvir a voz do falso profeta. Porque iniquidade, vocês verão, é a rebelião contra a mensagem de Deus. A indisposição de submeter-se aos princípios de Deus. Amém, queridos? Então o Senhor Jesus, um pouco antes do versículo 21, ele fala que existem falsos profetas. Certo? Falsos profetas que são lobos e que se disfarçam de ovelhas. Se cobrem de pele de ovelha e até fazem mé para enganar as ovelhas. Fala aleluia, glória a Deus. Diz que Jesus é lindo, mas ele é um falso profeta. E Cristo então diz assim, olha, vocês precisam aferir medidas sobre os falsos profetas. E como é que vocês vão descobrir que é um disfarce, não é da minha parte, esse que prega a mensagem e diz pregar em meu nome? E eles, pelos frutos. É preciso um meio para aferir medida sobre todos, para saber quem é verdadeiro e quem não é verdadeiro. E Cristo diz, os frutos do viver vão definir se é ou não ovelha, se é verdadeiro ou se é falso. Quais frutos? Aí, com essa pergunta nós entramos no texto que acabei de ler, Mateus 7, 21 a 23. Tá? Que confirma Deuteronômio 13, 1 a 5. Porque lá também nós temos profetas e sonhadores que realizam feitos que não são ordinários, comuns, mas que a mensagem é contraditória. O cidadão, em nome de Jesus, no texto, profetizou, disse, sai capeta, em nome de Jesus. Receba a cura, porque levou a sua doença sobre a cruz. Todavia, a mensagem da sua vida, a mensagem que ele prega no seu estilo de vida, é contrária à mensagem definida pelo Senhor nas Escrituras. Entende o que eu estou falando? Mesmo tristinho como vocês estão, vocês entendem? Vocês estão tristinhos, não? Estão prestando atenção, é isso? Nossa, que bênção. Agora, assim como tem esse aspecto no texto de Mateus, que existe no texto de Deuteronômio 13, 1 a 5, tem um outro aspecto, qual? Em ambos os textos, nós vamos encontrar o quê? Que a confirmação do amor sincero a Deus, que é a submissão, obediência à sua doutrina, mensagem, se faz presente. Eu não seguirei o falso profeta se eu amo a Deus em Deuteronômio. Eu não seguirei o falso profeta disfarçado de ovelha, cuja mensagem é iniquidade. Iniquidade. Você entende? Um estilo de vida delimitado pela vontade expressa de Deus nas Escrituras é a prova do amor sincero à sua pessoa. A vontade de Deus está para delimitar, definir limites. A palavra iniquidade, certo? No texto que lemos eu usei a versão revista atualizada. Na versão Nova Almeida atualizada, NAA, o termo usado não é iniquidade, mas mal. É a tradução de anomia, no grego, que quer dizer condição daquele que não cumpre a lei. Se afastem de mim, vocês que nunca cumpriram as normas, as leis. O que é a lei divina? É aquilo que regula, ordena, autoriza ou veda na condução do viver.
O que Deus disse, não faça, não faça. O que Deus disse, proteja, proteja. O que Deus diz, vele por isso, vele. Porque nós andamos após o Senhor e não na frente dele. Dizendo, Deus, olha, o Senhor está ultrapassado, é isso que nós temos escutado nos nossos dias. Isso aqui já era, a Bíblia tem que ser corrigida aqui, tem que ter uma adaptação. Ou vamos usar o Supremo Tribunal Federal, quem sabe, para impedir que esse texto seja proclamado ou pregado. Não vai funcionar, não vai funcionar. A Igreja de Jesus Cristo, e não instituição religiosa, não instituição evangélica, e fique bem claro, a Igreja de Jesus Cristo, homens que nasceram de novo, e têm uma relação de amor com Ele, e essa relação está na submissão à sua palavra, reconhecendo Ele como maior autoridade. Ela é uma bigorna que já destruiu inúmeros martelos. Nem a bigorna do Império Romano conseguiu destruir a igreja. Eles sangraram, mataram, queimaram vivo, mas a igreja se multiplicou. E o povo mais perseguido da terra não é outro a não ser os cristãos. Só não sai na mídia. Não existe nenhuma minoria no mundo que tenha, certo? Uma perseguição tão severa como os cristãos. Essa semana um missionário do MCM foi morto no continente africano. Mas a média mensal está ali na casa de 12 missionários, pelo menos. Já passa de 300 mil cristãos sofrendo terrível perseguição. Qual grupo nessa terra tem uma quantidade enorme assim sendo perseguida? Há países que os cristãos ficam dentro de container, urinando e defecando lá dentro, sendo queimado pelo calor do sol, porque o ferro vai esquentando, e sendo congelado à noite, vão definhando. E eu poderia ficar contando coisas trágicas que são feitas com os cristãos. Não há nenhum grupo de direitos humanos dizendo, salve os cristãos, porque o mundo nos odeia. E por que o mundo nos odeia? Porque nós, cristãos genuínos, ou igreja do Senhor, amamos o Senhor pela sujeição ao seu modo de vida determinado para nós. Ou viver segundo as normas, a lei, mandamentos, princípios que Ele determinou, como meio de existir para glorificá-lo. Por isso nós somos insistentes com a ideia de que vamos lutar pelo relacionamento conjugal, vamos lutar pelo relacionamento familiar, vamos procurar viver a vida com integridade, certo? Crente caloteiro. Eu não estou falando crente que faz dívida. Todo mundo faz dívida porque tem crédito. Alguém acredita que deve vender a prestações a esse crente. Mas crente caloteiro, nó cego, enganador, adúltero, mentiroso, de coração dobre, de vida dupla, será punido por esse Deus, porque usou o seu nome em vão. Não tomarei por inocente aquele que usar meu nome em vão. Mas se você vai no original, usar é o sentido de carregar o título de pessoa que tem Deus. Eu digo que tenho Deus, mas a minha vida é iniquidade. A Bíblia diz, o juízo será menos severo para aquele que tira a própria vida do que para aquele que fica escandalizando o meu nome. Como é que eu sei disso? Cristo, e foi Ele que disse, melhor do que escandalizar o nome do Senhor, é amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar no mar. As pessoas não levam muito a sério textos como esse. Acha que Deus é amor, e Ele não vai fazer nada disso. Vai. Deus é o amor mais incrível para quem se relaciona em amor com Ele. Para quem o despreza e o desafia, Deus é o fogo que consome. Deus é o fogo que destrói. Deus é o Deus que abate soberbos e arrogantes. É isso que a Bíblia está
dizendo. Amém, queridos? Então, iniquidade ou mal é a condição daquele que não cumpre a lei. A ideia do texto é o desprezo para com a lei divina. Ora, aquele que prega contra os mandamentos do Senhor, despreza os mandamentos do Senhor. Simples assim. Ora, aquele que foi liberto do Egito e da escravidão, liberto do Egito, diz Deuteronômio, e resgatado da escravidão, ele resgatou, não com coisas corruptíveis como a prata e ouro, mas com o sacrifício da sua própria vida. Ele nos resgatou da escravidão do mundo, do Egito, do paganismo, da feitiçaria, da corrupção moral, de uma sociedade que não reverenciava o verdadeiro Deus, o que criou os céus e a terra. Ele então se manifesta e com braço forte ele tira o povo. E ele vai suprindo as necessidades do povo. Ele vai mostrando o grande Deus que é. E como é vantajoso a sua proteção. Ou vantajosa a sua proteção. E de repente um sujeito se apresenta e diz assim: olha, eu vim aqui mostrar poder para vocês. E vou realizar esse milagre, esse milagre, esse milagre. E ele realiza. E o povo se levantou o grande profeta. Eu falei: calma, eu quero mostrar para vocês outros deuses que vocês ainda não têm muita intimidade. Aí Deus diz assim: não escute, não sirva esses deuses, não siga essa doutrina contrária à minha mensagem. Vocês agora vão mostrar se me amam ou não. E Deus diz assim: eu estou provando vocês. O que isso quer dizer? Que Deus não evita essa situação. Deus não evita. Porque Deus quer que você o exalte na sua decisão de ser a Ele fiel. Por isso que muitas vezes no Velho Testamento você encontra Deus chamando o abandono da fé como adultério. Adultério nas Escrituras, no Velho Testamento, também é usado para a infidelidade relacional com Deus. O meu povo me traiu, foi atrás de outros deuses que não são deuses. Entendeu, queridos? Amém? Olha só, o que deve acontecer antes da vinda do Senhor Jesus Cristo. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, 1-3, diz assim, capítulo 2, versículo 1 e depois o versículo 3, você vai pular o 2. Nós vamos encontrar o seguinte: irmãos, no que diz respeito à vinda do Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos, versículo 3, ninguém de nenhum modo vos engane, o espírito do engano está no mundo. Porque isto não acontecerá, essa união, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então, antes da nossa união, duas coisas devem ficar muito claras dentro do mundo, do sistema. O quê? Um cara que é diferenciado na prática de transgredir a lei, ou os limites de Deus, estabelecidos por Deus em sua palavra. Por isso que ele é o homem da iniquidade. Afaste-se de mim, vocês que praticaram iniquidade. Esse espírito de iniquidade já opera. Já está na sociedade do mundo, no sistema. Tá? A Bíblia chama essa turma, que se define como prejudicados, como transgressores da vontade de Deus. E quando é que a turma tenta criar algum tipo de alívio, não se iluda, Deus não muda. E Deus tratará os homens segundo as Escrituras. No juízo final, a Bíblia diz que livros foram abertos. Qual é o livro que é feito de livros? Qual é o livro que é feito de livros? Diz que o livro da vida também foi aberto. Então, os livros que são abertos é a Bíblia, as Escrituras. A Bíblia, biblioteca, é um livro feito de vários livros. Num compêndio só. E como eles não serão julgados por graça, mas por lei,
aí a coisa fica complicada, não fica? Tá? Amém? E além desse homem de iniquidade, o que é que tem que se apresentar? Diga, apostasia. Você sabe o que é apostasia? É deserção, é abandono. Abandono do quê? Agora eu preciso recorrer então para a segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículo 3 e 4, que diz: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, ou o ensinamento, os princípios, a palavra que produz saúde, de sanidade, o ensino que promove de verdade saúde espiritual. Haverá um tempo que esse ensino será desprezado. Será que é agora? Pelo contrário, as pessoas cercar-se-ão de mestres segundo a sua própria cobiça, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Então vamos lá. Não suportarão. Suportarão é a tradução de um termo grego que quer dizer sustentar e carregar. Suportarão. Ou seja, a pessoa não carregará na sua vida mais o quê? A sã doutrina. Não suportará mais carregar o quê? Um estilo de vida segundo os princípios de Deus. Certo? Para que eu possa me manter como ovelha do chocalho, aquela que faz o barulho para que as outras ovelhas saiam e venham atrás, seguindo o mesmo pastor que eu estou seguindo, eu preciso ter o quê? Autoridade moral. Simples assim. Preciso o tempo todo dizer: Espírito Santo, me ajude, não permita que o meu homem caído me domine novamente. Senhor, me ajude, me ajude, me ajude. E é uma batalha. O espírito contra a carne contra o espírito, correto? Bom, eu não tenho o direito de desistir dessa luta. Eu tenho que suportar o quê? O peso de viver dentro de uma vida espiritual saudável. Isso só é possível numa relação de sujeição à vontade de Deus. Não tem conversa. Eu não tenho direito ao adultério. Está me ouvindo? Sou casado há 37 anos, com 2 de namoro, dá 37, 38, 39 anos. Estamos casados. Eu e a Edinúbia, certo? Foi facinho, o pessoal, oh, nossa, 37 anos, eu fico olhando assim, ele está comemorando o quê? Ele acha que foi fácil, foi simples? Não, eu e a Edinúbia, eu e a minha esposa temos o tempo todo que fica fazendo ajustes, não para, o processo não para. Quando parece que nós vamos ter uma folguinha e aparece mais uma porca solta, e lá vamos nós. Espírito Santo, traz a chave de fenda aí para fazer, por favor. E tome apertar parafuso, amém? E quando a gente ajeita tudo, a vida é uma maravilha. Glória a Deus. Glória a Deus. Tá? Não, mas é difícil. Eu tenho o direito de... Deus é compreensível, eu tenho o direito de desistir, né? Para viver outros relacionamentos. A Bíblia diz até que você pode deixar de conviver, mas enquanto o outro vive, e eu não vou entrar nem nesse tema, que eu não quero deixar ninguém chorando aqui. Os irmãos já estão sérios. Se eu entrar nesse tema, vai descer lágrimas aqui. Né? Você agora conhece a verdade, escute bem o que eu vou lhe dizer. Busca sempre o caminho mais fácil, que é a da vontade de Deus. Vencer o orgulho, que é uma tribulação, né? A maior idolatria que nós temos se chama orgulho. Porque o nosso orgulho nos torna soberbos. E a Bíblia diz que para o soberbo, da parte de Deus, haverá o quê? Senta aqui no meu colo, filhinho. Deixa eu te explicar algumas coisas. Vem cá, fofinho do papai. Não. A Bíblia diz que Deus resistirá à minha soberba e à sua. Por exemplo, como? Você não vai ser feliz. Não se iluda. Desobedecendo a Deus, jamais. Pode colocar a fotinha no Face que quiser. Mas é na depressão que termina a vida. É na frustração que termina a vida. Não quer obedecer a Deus? Você acha que Deus vai passar por mentiroso? Nunca. O diabo não é seu problema, não. É o parasita, é o predador, né? Que fica ali esperando você estar enfraquecido para manipular e dominar. O seu problema é enfrentar Deus, dizendo que a sua palavra não é a verdade,
que santifica. Santifica-os na verdade, disse Jesus Cristo. A tua palavra é a verdade. 17. Amém? Então, não vão suportar. São pessoas que vão dizer assim, foi crente muito tempo, foi dedicado muito tempo, mas agora o mundo é outro, mas Deus é o mesmo. Então, o que é que eles vão fazer? Eles, como se tivessem, sentindo coceira nos ouvidos. Coceira nos ouvidos. Estarão buscando mestres, segundo a sua própria cobiça. Como sentindo coceira. O termo coceira no grego aqui indica coçar. Se seu ouvido começar a coçar agora, começar a coceirinha aí dentro, certo? Qual vai ser a sua intenção diante deste fato? Oh, meu Deus. Quando o ouvido coça, você quer? Você quer coçar, certo? Então nós temos aqui uma figura metafórica do desejo de ouvir algo pessoalmente agradável. O que é bom para um ouvido que coça? Coçar. Então, como sentindo a necessidade de coçar? Figuradamente, sentindo a necessidade de ouvir aquilo que satisfaz a carne? Deixemos aí em centro. Ai, meu Deus do céu, foi mal, não aguentei. E procuremos alguém mais amoroso, que diga, não precisa cumprir tudo não. Aqui, eu e você, todo mundo aqui. Tem essa não. Começa com o pastor Silvio. Você acha que quando minha carne muito inflamada esteve, disse, vai, para de carregar a sã doutrina. A voz do Espírito disse assim, você sabe que ele não muda, né? Ai. Eles recusarão, diz o texto. A palavra literalmente no grego quer dizer virar, desviar, desertar. A ideia aqui é do indivíduo se colocar numa posição diferente daquela que ele estava anteriormente. Eu não quero mais viver dentro da verdadeira espiritualidade, espiritualidade saudável, pela submissão, pelo compromisso com os princípios de Deus. Eu não vou mais carregar sobre a minha vida. Chega desse negócio de ser santinho. Eu quero dizer como todo mundo, vá para o largo, deixe o caminho estreito, mas não pode reclamar do lugar onde você vai chegar com a sua decisão. Bom? Não tem conversa. Vai na onda dessa turma dizendo que Deus vai compreender o seu momento. Vai não. Mas ele não é um Deus de amor? Como é que ele não vai compreender? Veja só, meu querido. Ele não poupou nem mesmo o filho dele. Preste atenção. Se você prestar atenção pelo menos nisso, ele não poupou nem mesmo Jesus Cristo, o Pai. É possível passar de mim esse cálice? Se for possível, passa de mim. Esse é o caminho. Vai seguir? Seja feita a tua vontade, Pai. Ele sangrava. O estado emocional dele, ele se estou abatido até a morte. Depressão aguda, profunda. Nossa! Esse é o peso da vergonha dos homens? Não é possível passar? Não. Pai, se for... Não. Ele não poupou Jesus Cristo. Aí você acha que essa turma que está dizendo que é compreensível que você saia do caminho estreito e vá para o largo, e Deus que é amor, o Deus de amor vai entender o seu... Vai não. Não da maneira que o mundo está dizendo que ele vai entender. Ele vai entender que você apostatou. Ele vai entender que você seguiu uma outra mensagem. Ele vai entender claramente isso. Que o seu amor não era tão verdadeiro como você dizia ser. O dele foi, ele disse, eu vou mandar um que nascerá de mulher e vai pisar a tua cabeça, serpente. E o jogo vai mudar. E ele mandou, ele cumpriu o que prometeu. Você o ama? Você o ama? Então mostre que o ama, se submetendo à palavra dele. O grande problema, do modo geral,
obreiros do Senhor que estão me ouvindo aqui agora, igreja, é que as pessoas querem soluções sem se submeter a princípios de Deus. Não funciona. Isso é o mesmo que tomar remédio para dor sem tratar a causa da dor. A mesma coisa. Tá bom? Eles não querem a verdade, objetivamente verdade aqui no grego, diz respeito às coisas relativas a Deus e aos deveres do indivíduo, que envolve a questão ética, moral, e vão abraçar mitos, de onde vem o termo mitos, as fábulas na sua Bíblia, indicando a narrativa falsa, sem sustentação bíblica adequada. Então, para terminarmos, o amor de Deus é doutrinário. O amor de Deus para conosco e o seu amor para com Deus está necessariamente se sustentando na doutrina, no ensino ou na obediência às Escrituras. Diga comigo, amar a Deus é amar a doutrina. Diga para o irmão que está ao seu lado, amar a Deus é amar a doutrina, é amar o ensino. Ou você se submete, ou nada feito. Não há amor verdadeiro. Aleluia! Para terminar, vou ler só textos bíblicos. Tá bom? Espero ter deixado você triste. Eu sei que essa não é a mensagem para encher a igreja, para ter grandes rebanhos. Mas essa é a mensagem para ter gente que vai para o céu. Quem quer ir para o céu aqui? Eu quero ir para o céu. Você acha que eu estou lutando com minha natureza caída esse tempo todo para ir para o inferno? Não se iluda, o inferno existe. Mas não é o nosso tema hoje aqui. Permita-me ler alguns textos da palavra de Deus. Vou começar com Deuteronômio capítulo 6, 3-9, Rodrigo. Vai ficar ainda mais claro o que eu estou dizendo. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em cumprires, para que bem te suceda. Cumprires o quê? Os mandamentos, a palavra de Deus, os princípios de Deus. E muito te multipliques na terra que emana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Adonai, ou Amonai. Amarás, pois, olha o amor aqui. Vamos ver como é que o texto está dizendo que nós vamos amá-lo. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com toda a tua força. Bem que o Senhor falou, pastor. Não, calma, que o texto ainda vai explicar. Como é que se ama? De coração, com alma e toda a força. Assim, ó. Estas palavras que te ordeno hoje, te ordeno, estarão no teu coração. Coração. Tá? Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. A palavra de Deus tem que ter prioridade dentro da sua casa. Você deve declarar a palavra de Deus dentro da sua casa para os seus filhos. Você deve argumentar usando a palavra de Deus para os seus filhos, para o seu cônjuge também. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. A minha palavra precisa estar na realidade familiar de vocês. Se você continuar lendo Deuteronômio, esse texto aqui está dentro do filactério que fica na cabeça, na fronte. Tá? Dos judeus. É um dos 4 textos, é esse aqui. Tá? Como é que eu vou amar o grande Deus, o único Deus, de todo coração e alma? Mantendo a palavra do Senhor no contexto familiar e, consequentemente, a base da sociedade é o quê? É a família, no contexto social, que não existe numa sociedade corrupta como a nossa e de um mundo tão corrupto como o nosso. Tá bom? Entenderam? Tá? Calma que tem mais. Deuteronômio 28, versículos 1
A 3 diz assim: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que hoje te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Se ouvires a voz do Senhor teu Deus, virão sobre ti e te alcançarão todas estas bênçãos. Bendito serás tu na cidade, bendito serás no campo. Aí vem uma sequência. Qual é o compromisso de Deus nesse texto até o versículo 14? Que eu não vou ler, leia na sua casa. É te abençoar, desde que você mostre o seu amor a Deus. Como? Tendo cuidado de guardar em seu coração. Voltando para Deuteronômio 6,6, diz: estas palavras que hoje te ordeno estarão aonde? Guardadas, estarão no teu coração. Calma que tem mais, tem os Salmos, o livro de Salmos no seu capítulo 119, versículo 10, 11 e 12. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar. Bendito és tu, Senhor, ensina-me os teus preceitos. Mas virão de repente a turma, a patota daqueles que diz: lá vem esse pastor sempre com o Velho Testamento, né? A Bíblia deveria só ser Novo Testamento, igual o Novo Testamento dos Gideões que eles distribuem. Claro que não. Você precisa do Velho Testamento para entender como se cumpriu em Cristo as coisas. Tá bom? Então vamos para o Novo Testamento. O mestre falando, Lucas 6,46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? O que não falta nesse mundo é gente dizendo, né? Rei, 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 Jesus é nosso rei. Isso não significa nada sem submissão, sem mando. Cristo, ele não veio só para ser o seu e o meu Salvador. Ele veio para ser o nosso dono, o nosso governante, o nosso Senhor. Na relação com ele, ele nos governa. Por isso ou as Escrituras, fica melhor assim, por isso as Escrituras nos coloca na condição de mulher, de igreja, de noiva. Porque a mulher está para o quê? Para auxiliar o comando. Mas ela é comandada por alguém. O Cristo. Amém? Então não adianta você ficar dizendo: eu também tenho Deus no meu coração. Se relaciona em amor com Ele. Claro que sim, eu amo a Deus. Então você está submissa a todos os princípios. Submisso a todos os princípios. Como assim? Eu não sou um cara que as pessoas procuram muito para conselho, porque eu vou citar a Bíblia. E os crentes não querem ouvir a Bíblia. Eles querem ouvir um conselho do tipo assim: não, Deus entende, Deus entende. Mas a própria Bíblia vai definir se a tua dor, o teu choro, as tuas queixas são justas. Fique tranquilo. Se há uma coisa que Deus não é, tá? É um Deus sem justiça. Tá bom, queridos? Último texto, João 14, versículo 21. 23 e 24, por gentileza, coloque-se de pé. Depois desse texto, nós vamos encerrar a celebração, mas não fecha a live ainda não, que eles precisam ouvir o texto. João 14, 21, 23 e 24. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Quem é que ama mesmo? Guarda. Guardar é ter na memória, na consciência, certo? Para praticar a palavra de Deus. Esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai. O Pai amará quem ama o Filho, pela prática da palavra. E eu também o amarei, e me manifestarei a Ele. O mundo diz: onde está o teu Deus? Deus é bom, Deus é amor. Cadê que Ele não faz nada?
Se ele existisse, ele não é todo poderoso? Por que ele não resolve os problemas? Porque ele não ama o mundo, ele não está nem aí, certo? Para essa sujeira, no sentido de ter que limpá-la. Está produzindo sujeira porque não quer viver a higiene produzida por uma vida de temor a Deus? Fique na sujeira com os ratos e as baratas, que você tanto ama, porque se não amasse, você ia rejeitar a corrupção. Simples assim. Respondeu Jesus 23, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos dele morada, e o Pai o amará, depois que amar a palavra do Cristo, guardando a palavra. Está claro para você? Ou você acha que eu estou inventando, é coisa de crente alucinado? Está muito claro o texto? Que bom para nós. Versículo 24 diz, quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Então o mundo está dividido assim para Deus, os que amam o Filho dele e todos aqueles que não amam. Eu nem pus esse versículo, mas eu vou ter que citar. Porque eu quero que o maldito ego seja machucado nesta manhã. Ô glória! Quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Então não há como não amar o Filho e amar o Pai, nem há como dizer eu amo o Pai sem amar o Filho, ou não há como amá-los sem se submeter à palavra. Quem não me ama não guarda as minhas palavras. Amém? Aí vem o último texto que eu não coloquei aqui, mas eu vou ler para você. João capítulo 3, Evangelho. Vamos colocar os pingos nos is. Capítulo 3 de João, Evangelho. Grandes são seus milagres. Versículo 36, para acabarmos de vez com a falácia gospel e mundana. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem é que tem a vida eterna? E quem crê é o que guarda a palavra. E quem ama é o que guarda a palavra. E não segue a mensagem de rebelião. Qualquer palavra contrária aos princípios de Deus é contra Deus, o próprio Deus. E é rebelião, é apostasia, é abandono da verdade. É não querer carregar mais a responsabilidade de viver com a saúde espiritual genuína, numa relação de obediência ao Cristo. O que sustenta a relação de amor é a submissão à sua palavra. Não há relação real de amor entre Deus e pessoas que não estão nem aí para os princípios da sua palavra. É balela gospel. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde, em rebelião, em resistência, abandonando a verdade do Senhor, contra o Senhor, quem se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida. Mas sobre ele permanece... Deixa eu ver aqui, na minha Bíblia, é compreensão de Deus? Como é que está na sua Bíblia aí? A ira. Ai mesmo, rapaz, a ira. A ira. A ira de Deus vai ser tão violenta sobre esse mundo. Cristo disse que ele teve que diminuir o período de ira, chamado grande tribulação, porque senão nenhuma carne se salvaria. Esse é o problema da igreja de hoje, ela não teme a Deus, ela acha que Deus não fará nada disso. Mas você verá que ele fará tudo o que prometeu. Sempre fez. É só você se lembrar que ele não poupou nem o filho dele. Tá bom? Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. E é simples. Quem o ama está submisso. Quem o ama está comprometido com a sua palavra. Quem o ama está seguindo após ele. Ele pisa aqui, a gente pisa ali, a gente. Quem não ama, ele diz, pisa aqui. Não, vou para cá. Simples. Não existe relação de amor onde não há sujeição. No caso de Deus e o homem. O mundo está mentindo para o mundo. E para você também.
Acorda. Enquanto você pode. Porque ganhamos este dia chamado hoje. Ganhamos este dia com qual propósito? Para o glorificar em pensamentos, em palavras e decisões. Teremos a segunda-feira? Eu quero uma segunda-feira novamente. E você? Você quer uma segunda-feira novamente? Eu também quero. Glória a Deus. Dito isso, acabou. Ô Elvis, pode fechar. Deus abençoe os irmãos da live. Veja o vídeo de novo. Tá bom? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe a ir? Como crerão naqueles de quem nada ouviram? Eis-me aqui.